Biografia de Napoleão Bonaparte, parte 3.7. Olá, bem-vindo ao canal Biografias Históricas. Nessa terceira parte 3.7, vamos continuar relatando as guerras da Primeira Coalizão referente ao período de abril de 1796 a novembro de 1797. Dividimos as batalhas, para que os vídeos não fiquem longos. No vídeo anterior, narramos a Batalha de Mondovi, e hoje vamos relatar o Armistício de Cherasco, ocorrido em 28 de abril de 1796, que retirou o Piemonte da Primeira Coalizão e deixou o caminho livre para Napoleão marchar contra os austríacos, na Lombardia. Introdução. A chegada do jovem general Napoleão Bonaparte, em março de 1796, transformou o que o diretório francês via como um teatro de operações secundário no epicentro da geopolítica europeia. O Armistício de Cherasco, assinado em 28 de abril de 1796 entre a Primeira República Francesa e o Reino da Sardenha-Piemonte, representou um dos momentos decisivos da primeira campanha italiana de Napoleão Bonaparte. Mais do que um simples cessar-fogo, o acordo simbolizou o colapso estratégico do sistema defensivo piemontês, a ruptura da Primeira Coalizão no norte da Itália e a ascensão de Bonaparte como comandante de dimensão europeia. Historicamente, Cherasco é frequentemente interpretado como o primeiro grande triunfo diplomático operacional de Napoleão, pois demonstrou sua capacidade de transformar vitórias táticas em resultados políticos permanentes. Episódios que antecederam o Armistício de Cherasco. O contexto do armistício encontra-se na campanha da Itália de 1796 a 1797, conduzida pelo diretório francês com o objetivo de expulsar os austríacos da Lombardia e neutralizar o reino do Piemonte-Sardenha, aliado da Áustria na Guerra da Primeira Coalizão. Quando Bonaparte assumiu o comando do exército da Itália em março de 1796, encontrou uma força mal abastecida, desmoralizada e numericamente inferior aos exércitos da coalizão. Contudo, em poucas semanas, lançou uma ofensiva extremamente móvel contra o dispositivo austro-piemontês, derrotando sucessivamente os aliados nas batalhas de Montenotte, Milesimo, Dego e finalmente na Batalha de Mondovi. Essas vitórias encerraram a ligação operacional entre austríacos e piemonteses e abriram a estrada para Turim. A historiografia militar clássica, particularmente em autores como David Chandler, interpreta essa sequência de batalhas como uma demonstração precoce daquilo que depois seria reconhecido como a arte operacional napoleônica. Concentração rápida de forças, destruição da coesão inimiga e exploração política imediata da vitória. Bonaparte percebeu que destruir completamente o exército austríaco seria impossível enquanto o Piemonte permanecesse na guerra. Assim, em vez de perseguir exclusivamente Beaulieu, concentrou-se em forçar a saída piemontesa da coalizão. O Armistício de Cherasco foi, portanto, menos um episódio diplomático isolado e mais a culminação lógica de uma campanha operacionalmente planejada para fragmentar a aliança inimiga. A estratégia inicial: ganhar tempo e salvar a coroa. Antes da invasão francesa de 1796, a Península Itálica vivia um equilíbrio político precário sustentado pela hegemonia austríaca no norte da Itália, pelo papel defensivo do Reino da Sardenha-Piemonte como barreira alpina contra a França revolucionária e pela neutralidade cada vez mais vulnerável da República de Veneza. A campanha de Bonaparte destruiu rapidamente esse sistema regional, expondo a fragilidade militar e diplomática dos estados italianos do antigo regime. Antes de Mondovi, o rei Vítor Amadeu III e seus ministros em Turim não viam a aproximação de Napoleão como o fim do Estado piemontês. A corte operava sob a lógica tradicional da diplomacia do antigo regime. As guerras na Itália costumavam ser jogos de xadrez dinásticos onde se perdiam ou ganhavam províncias, mas raramente se destruíam reinos.
A virada de 1796 representou o colapso do antigo regime na Península Itálica. Até então, a Itália era um mosaico de estados agindo como barreira de transição entre as ambições da Áustria-Habsburgo e a influência francesa. O governo piemontês inicialmente procurou preservar a dinastia e evitar a ocupação de Turim por meio de negociações limitadas. A busca por um armistício não significava ainda uma capitulação incondicional, mas sim uma tentativa de preservar a continuidade do Estado. O plano piemontês ao sugerir conversações era conter o contágio jacobino, evitar que as ideias revolucionárias francesas provocassem uma insurreição republicana em Turim, esperar a Áustria, dar tempo para que as forças austríacas de Beaulieu se reagrupassem e contra-atacassem, preservar o exército, retirar as tropas intactas para trás de linhas defensivas naturais, como os rios Tanaro e Pó, para negociar uma posição de relativo peso. A situação transformou-se decisivamente após a Battle of Mondovi, em 21 de abril de 1796. A derrota eliminou as últimas esperanças de estabilização militar piemontesa. O impacto devastador de Mondovi, 21 de abril. A Batalha de Mondovi destruiu completamente esse cálculo. O general piemontês Michelangelo Colli tentou estabelecer uma linha de defesa sólida atrás do rio Corsaglia, mas as divisões francesas de Serurier e Massena forçaram a passagem. Quando Mondovi caiu e as tropas de Colli foram empurradas em uma retirada desorganizada em direção a Cherasco e Turim, a realidade geopolítica mudou. Vácuo militar. Entre o exército de Napoleão e a capital, Turim, não restava nenhuma barreira geográfica intransponível ou força militar piemontesa capaz de oferecer resistência séria. O abandono austríaco. Ficou claro que a Áustria estava priorizando a defesa de Milão, Lombardia, e não moveria um dedo para salvar a dinastia de Saboia. Pânico na corte. A velocidade do avanço francês impediu qualquer reorganização administrativa. O colapso do tecido militar piemontês deixou a monarquia exposta à aniquilação total. O contexto da negociação. Após a derrota em Mondovi, o rei Vítor Amadeu III viu-se acuado. Os franceses estavam às portas de Turim e o pânico tomou conta da corte. Napoleão, agindo com uma autonomia que irritava o diretório em Paris, estabeleceu os termos de forma unilateral e agressiva. Ao ser questionado sobre suas credenciais para negociar um tratado de paz, Napoleão Bonaparte teria respondido secamente: "Minhas credenciais estão nas pontas das minhas baionetas." A derrota em Mondovi transformou o que seria uma trégua tática na capitulação de fato que se desenhou no armistício de Cherasco em 28 de abril. Colli confessou ao rei que a continuação da campanha era impossível. Napoleão, percebendo o pânico em Turim, blefou agressivamente, ameaçando marchar sobre a capital e incendiava-se os termos severos. Entrega das principais fortalezas do reino, não fossem aceitos imediatamente. Após Mondovi, o rei Vítor Amadeu III compreendeu que Turim estava praticamente indefesa. O exército piemontês havia sofrido não apenas perdas humanas, mas sobretudo uma desintegração moral e estrutural. A estrada para a capital estava aberta, e os austríacos retiravam-se para leste sem condições imediatas de socorrer o aliado. Diante disso, o governo piemontês enviou negociadores à cidade de Cherasco para tratar da suspensão das hostilidades. Mondovi foi o catalisador que arrancou o Piemonte da esfera de uma guerra defensiva controlada e o jogou na total submissão à vontade de ferro de Bonaparte. Termos principais do armistício. O documento não foi apenas uma cessação de hostilidades, foi uma rendição técnica que entregou as chaves do norte da Itália à França. Cessão de fortalezas. O Piemonte teve que entregar imediatamente as fortalezas estratégicas de Coni, Cunel, Seva e Tortona, Alessandria, ao exército francês. Livre passagem.
As tropas francesas ganharam o direito de atravessar o território piemontês para continuar a guerra contra os austríacos. Desmantelamento de alianças. O Reino da Sardenha foi forçado a romper formalmente sua aliança com a Áustria e a Primeira Coligação. Logística e suprimentos. O governo piemontês comprometeu-se a fornecer provisões, cavalos e munições para o exército da Itália, resolvendo os problemas crônicos de fome das tropas napoleônicas. A mudança de patamar. De negociação à capitulação. Os termos do armistício foram extremamente favoráveis à França. O Piemonte-Sardenha abandonava efetivamente a primeira coalizão, permitia a livre passagem das tropas francesas por seu território e entregava importantes fortalezas, como Ceva, Cunel e Tortona. Além disso, os franceses obtiveram acesso logístico ao Vale do Pó, condição fundamental para a continuação da campanha contra a Áustria na Lombardia. Algumas versões do acordo também mencionam cessões materiais, artilharia, suprimentos e obras de arte, antecipando práticas que Napoleão Bonaparte repetia em campanhas posteriores. Do ponto de vista estratégico, Cherasco teve consequências imensas. Em primeiro lugar, eliminou um dos principais membros da coalizão antifrancesa na Itália. Em segundo, garantiu segurança ao flanco ocidental do exército da Itália, permitindo a Bonaparte concentrar-se inteiramente contra os austríacos. Em terceiro, forneceu bases logísticas e linhas de comunicação indispensáveis para o avanço rumo a Milão. Historiadores militares frequentemente observam que sem Cherasco, a subsequente vitória francesa na Batalha de Lodi teria sido muito mais difícil, pois o exército francês permaneceria ameaçado por um possível contra-ataque piemontês em sua retaguarda. A interpretação historiográfica do armistício varia conforme a escola histórica analisada. A historiografia francesa tradicional, sobretudo a do século XIX, frequentemente apresentou Cherasco como prova do gênio militar de Napoleão. Nessa narrativa, Bonaparte surge como um comandante revolucionário que, em poucas semanas, transformou uma situação estratégica precária em domínio francês sobre o norte da Itália. Autores ligados à tradição napoleônica enfatizam sua velocidade decisória, sua capacidade de explorar a iniciativa e sua habilidade diplomática. Já correntes historiográficas mais recentes tendem a relativizar a dimensão exclusivamente genial da campanha. Historiadores revisionistas argumentam que o colapso piemontês também decorreu de problemas estruturais profundos do Reino da Sardenha. Sistema militar ultrapassado, dificuldades financeiras, dependência austríaca e baixa capacidade de coordenação entre aliados. Nessa visão, Cherasco não foi apenas produto da genialidade de Bonaparte, mas também resultado das fragilidades políticas e militares do antigo regime italiano diante da Guerra Revolucionária Francesa. Outro aspecto importante da historiografia contemporânea é a interpretação de Cherasco como marco inicial do domínio da hegemonia francesa na Itália. O armistício abriu caminho para uma crescente intervenção política francesa nos estados italianos, culminando posteriormente na criação de repúblicas satélites e no enfraquecimento da ordem tradicional da península. Assim, muitos historiadores veem o acordo não apenas como episódio militar, mas como o início de uma transformação política profunda da Itália pré-unificação. A rapidez com que Napoleão Bonaparte conduziu a campanha italiana e a submissão do Piemonte transformaram sua reputação. O diretório percebeu que havia encontrado um comandante capaz de produzir vitórias decisivas com rapidez incomum. Historiadores como Chandler observam que foi precisamente em 1796 que começou a construção do mito napoleônico. O comandante audacioso, veloz e politicamente eficaz. Cherasco foi uma das primeiras grandes demonstrações desse novo modelo de guerra. O diretório reagiu à insubordinação diplomática de Bonaparte. A reação do diretório em Paris à diplomacia de espada de Napoleão em Cherasco foi uma mistura explosiva de admiração pragmática,
medo político e tentativa de controle. Historicamente, o ponto mais relevante aqui não é apenas o tratado em si, mas a atitude política de Napoleão. Ele não tinha autoridade formal do Diretório, o governo em Paris, para assinar tratados de paz ou armistícios de tamanha importância política. Contudo, Bonaparte agiu com independência total, declarando aos negociadores piemonteses: "Eu posso perder batalhas, mas ninguém jamais me verá perder minutos, seja por excesso de confiança ou por preguiça." Embora Bonaparte estivesse enviando tesouros e vitórias, ele estava agindo como um soberano independente, o que acendeu todos os alertas no governo republicano. O dilema do Diretório. O Diretório, liderado por figuras como Paul Barras e Lazare Carnot, Jean-François Reubel, Louis-Marie de La Rèvelière Lepeux, Étienne-François Le Tourneur, encontrava-se em uma posição contraditória. A dependência. O governo em Paris estava falido. As vitórias de Napoleão traziam não apenas glória, mas milhões em ouro e obras de arte que sustentavam a economia francesa. A insubordinação. Pela lei, apenas o Diretório tinha o poder de negociar tratados. Napoleão havia ignorado isso completamente ao ditar os termos a Vítor Amadeu III sem consultar os comissários civis. A tentativa de rédea curta, o plano de divisão. Para conter a ascensão do jovem general, o Diretório bolou um plano estratégico para diluir seu poder. Eles ordenaram que o exército da Itália fosse dividido em dois. Napoleão ficaria com metade das tropas para operar no sul, contra o Papa e em Nápoles. O general Kellermann, herói de Valmy, assumiria a outra metade para enfrentar os austríacos na Lombardia. A resposta de Napoleão, o checkmate. Bonaparte entendeu imediatamente que dividir o comando seria o fim de sua eficácia militar e de sua autonomia política. Em 14 de maio de 1796, ele enviou uma carta famosa e audaciosa ao Diretório. "Kellermann tem mais experiência e fará a guerra melhor do que eu, mas, nós dois juntos, a faremos muito mal. Um general mediano vale mais do que dois generais excelentes encarregados do mesmo exército." Ele enviou essa carta junto com uma ameaça implícita de renúncia. Ele sabia que naquele momento, ele era popular demais e o governo precisava demasiadamente de seu ouro para aceitar seu pedido de demissão. O Diretório recuou. Eles perceberam que não podiam substituir o único general que estava vencendo de forma decisiva. Reconhecimento. Eles ratificaram o Armistício de Cherasco, que se tornou o Tratado de Paris em maio. Autonomia. Napoleão recebeu carta branca para continuar a campanha como comandante único. Precedente perigoso. Esse episódio marcou o momento em que o poder militar começou a se sobrepor ao poder civil na República Francesa, pavimentando o caminho para o futuro consulado. Conclusão. O Armistício de Cherasco não foi apenas um cessar-fogo. Foi o golpe de misericórdia na influência do antigo regime no norte da Itália e o ponto de partida para a reconfiguração do mapa europeu sob a égide napoleônica. Para a historiografia militar, é o exemplo clássico de como a vitória tática, Mondovi, se converte em vantagem estratégica e diplomática imediata. Em síntese, o Armistício de Cherasco foi um divisor de águas decisivo da campanha da Itália de 1796. Militarmente, destruiu a coesão da frente austro-piemontesa. Diplomaticamente, retirou Piemonte da guerra. Estrategicamente, abriu a Lombardia à ofensiva francesa. E politicamente, inaugurou a ascensão continental de Napoleão Bonaparte. A historiografia moderna reconhece o episódio não apenas como um acordo diplomático, mas como um exemplo clássico da integração entre guerra, política e diplomacia na era revolucionária. Cherasco demonstrou que Bonaparte não buscava apenas vencer batalhas, buscava remodelar inteiramente o equilíbrio político da Europa continental. Finalizamos a narrativa do Armistício de Cherasco.
No próximo vídeo vamos historiar o Tratado de Paris. Olá! Obrigado por chegar até aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe. Até breve!